como dicas para o Enem. Até porque o senhor já tem trabalhando no mês de maio para cá, já é preparando vocês para o Enem, é isso? Como também servirá de revisão para a nossa avaliação que será hoje. Então, os temas que eu vou discutir são temas que estão aqui na nossa avaliação, certo? Eu vou começar trabalhando com vocês em relação às questões de conceitos ecológicos, né? Ecologia, ela é uma disciplina chamada de ciências ambientais, uma área das ciências biológicas chamada ciências ambientais, cujo papel da ecologia é estudar as relações existentes entre os seres vivos e o meio em que eles vivem, né? O homem é o centro de responsabilidade nesse meio em que a ecologia se coloca. Por quê? Porque ele é um ser antropocêntrico. Quem é que lembra o que é o homem como um ser antropocêntrico? Quem é que lembra disso? O homem aumentou. O homem o quê? O homem. Antropocêntrico. O homem no centro de tudo. Né? O centro de tudo, né? No caso da ecologia, ele é o ser que pensa, que é o homem, Homo sapiens, mas que muda o meio de acordo com as suas conveniências. Ele não repõe do meio, ele não repõe ao meio aquilo que ele tira. Então ele modifica o meio para a habitação, ele modifica o meio para o extrativismo. É um dos temas que temos na nossa avaliação. Né? Ele modifica o meio para tudo o que convém, para abrir estradas, não é isso? Mas ele não repõe à natureza aquilo que ele modifica. Não esquecendo que, ainda que ele fizesse isso, para um ecossistema se reconstituir, passa-se muitos e muitos anos, que é o que a gente chama de sucessão ecológica. Então, o meio ambiente, não é de uma hora para outra que ele retoma as suas características originais que ele tinha antes. Isso leva-se muito tempo, não é isso? Então, o papel da ecologia é estudar essas relações que existem entre os seres vivos, onde o homem é o centro disso, e o meio ambiente. Então, o tipo de relação que o homem e os demais animais têm com o ambiente, sendo o homem aquele que modifica o meio. Ok, terceiro. Conceitos. Para eu entender ecologia, eu tenho que lembrar quais são as áreas dos níveis de organização da vida que a ecologia estuda. Então, a ecologia ela começa a estudar a partir do indivíduo, a partir do homem, que faz parte de uma espécie que está dentro de um conjunto que é a população, que interage com outros seres vivos, animais, vegetais e outros organismos, fazendo parte de uma comunidade. Essa comunidade vai estar inserida dentro de uma área específica, que é um ecossistema, onde a gente tem vários tipos de ecossistemas, uma lagoa, um deserto, um lago. Então, houve a associação de fatores abióticos, mais os fatores bióticos, que são os seres vivos, a gente passa a ter um ecossistema. E tudo isso está dentro da biosfera, que é o planeta. Tá? Então, não esqueçam que o ponto principal do estudo da ecologia começa a partir do indivíduo, que a gente chama também, dentro da ecologia, de um organismo. Ok? Continuando. Mais 4 conceitos básicos, ok? Que também são termos ligados à ecologia. O habitat, né? Que é o local onde é encontrado determinada espécie, determinada planta, determinado animalzinho. O habitat é o endereço ecológico onde se encontra determinada espécie.
nosso habitat é o nosso endereço. Então, o habitat daquele organismo é o endereço dele. Como o organismo se comporta no meio para sobreviver? O que é que ele faz? Qual é o seu período de reprodução? Qual é o seu hábito? É noturno? É diurno? Ou seja, todas aquelas informações que a história de vida daquele organismo é o seu nicho ecológico. É a forma como ele se comporta no ambiente para ele poder sobreviver. Isso é um nicho ecológico. Quando a gente trabalha uma área de transição entre dois ecossistemas, a gente chama isso de ecótomo. E quando se termina uma área ecossistema, começa outra diferente. Aquela linha que separa essas duas regiões, você chama ela de ecótomo. E os biomas são os conjuntos de grandes ecossistemas. Então, são conjuntos, ou melhor, que vão formar ecossistemas maiores. O cerrado, não é? Que é uma característica do bioma brasileiro, a nossa Mata Atlântica, a Caatinga, típica aqui do nosso Nordeste, os pampas gaúchos. Isso são biomas, ou seja, são reuniões de pequenas áreas que vão formar uma área maior, que a gente chama de biomas, ok? Foi bem claro isso aí com vocês? Vejam só, aqui eu vou ler só um tópicozinho de uma questão, certo? Essa questão, ela vai trazer dois animaizinhos. Eles são, Rafael, eles são da mesma espécie e eles estão lutando para demarcar uma área. Eles são da mesma espécie e estão lutando para demarcar uma área. Tá? Como você entenderia esse tipo de informação? Fechado atrás. Oi? Só fechado. Como você entenderia aqui? Em cima, em cima. Pode ser, lá em cima, né? Como você entenderia esse tipo? Como você entenderia esse tipo de informação? Se eu observo duas espécies, eu estou lá vendo o vídeo e eu vejo dois organismos da mesma espécie, eles estão lá brigando para demarcar um território. Você entenderia isso como uma associação ecológica chamada canibalismo? Vamos pensar como competição intraespecífica, e a gente pode chamar de homotípica. Ô, professora, mesmo isso com a mesma espécie dos animais? Mesma espécie, tá? Competição intraespecífica, interespecífica, outra situação. Comensalismo, um é comensal e o outro só presta favores, tá? Ou mutualismo. Se eles são da mesma espécie, intra o quê? Sim, mas de que tipo? Qual é o tipo da associação ecológica? Intraespecífica, homotípica. As espécies são o quê? Iguais. Não é isso? Eu não disse que as espécies são iguais. Vou dizer já já. Eu não disse que as espécies são iguais. Então, se é para demarcação de um território, então isso é uma competição intraespecífica, chamada de homotípica, tá? Isso é comum nas espécies para ocorrer demarcação de território, para espaço, alimento, competir para ver o qual vai haver o processo de reprodução na cópula, então qual parceiro. Então isso é uma competição entre eles, tá certo? Outra coisa importantíssima, tá?
os dois conceitos trabalhados, mencionados na questão da evolução. Os dois conceitos, são dois, a gente trabalha com três. Quais são os dois primeiros? O primeiro, Lamarckismo e Darwinismo. Lamarckismo. muito bem, parabéns. O segundo, darwinismo. Terceiro, neodarwinismo, né? Teoria sintética da evolução. Vamos agora. O que é Lamarck que afirmava? A verdade as características do meio. Lamarck, ele apoiava a ideia de quê? Que o ambiente se transformava e que o ser humano se transformava. Não. E a evolução vinha a partir da necessidade do indivíduo, que, no caso diferente do darwinismo, vai chegar a estimular os pescoços e os pescoços passam para os seus descendentes. Então ele criou uma lei, a lei do uso e desuso. Né? Ele chegou com essa lei, a lei do uso e desuso, ou seja, o ambiente, né? O indivíduo no ambiente, o ambiente ia impor uma condição ao indivíduo. E ele ia usar em determinadas situações, como ele deu lá a explicação a respeito do pescoço da girafa, né? Ele dizia que a girafa, de tanto esticar o pescoço em busca de alimento nas copas altas das árvores, tinha passado essa característica já de ficar com o pescoço longo para a sua descendência. Isso não foi aceito. É isso? Então seria lei do uso e desuso e características adquiridas no ambiente por imposição do ambiente e transmitida à sua geração, à sua descendência. Isso não foi aceito. Certo? Então Darwin, foi que Darwin trouxe. Mais preparado. Além da Seleção natural. Lei da seleção natural. Né? A sobrevivência dos mais aptos. Né? Charles Darwin, ele trouxe a lei da seleção natural. Veja, um dizia que o ambiente impõe, o outro dizia que o ambiente seleciona. Tá? Então o que é aceito é isso aqui, ó. O ambiente seleciona, ele não impõe. Tudo vem do ambiente, mas ele não impõe, ele seleciona. Sobrevivendo aqueles que têm características mais vantajosas. O que tem característica mais vantajosa, obviamente, é aquele que vai sobreviver. Ok? Então, vem depois de Darwin, muito tempo depois, o neodarwinismo, ou a teoria sintética da evolução, que trouxe algo mais que Darwin na época não podia explicar, porque ainda não existia a genética. E aí, o neodarwinismo, ele trouxe a questão da mutação, explicando a variabilidade genética. Tá certo? Lembrem disso aí. Onde é que ocorre? Que momento? Ou é amor por Darwin? Em que momento ocorre essa troca de genes, essa permuta gênica na vida de um organismo? Em que momento ocorre essa troca de genes que caracteriza uma evolução? Né? No momento da vida de um organismo. Por que é que filhos do mesmo pai, da mesma mãe, não são iguaizinhos, com exceção dos gêmeos? Né? Que elas são mitoses sucessivas. Há tem uns dias que nós falamos sobre isso aqui, isso é importante para vocês. O crossover, né? Então lá no crossover, quando a gente estuda a meiose, tem um momento em que ocorre a troca de genes. Nesse momento da troca de genes, então os cromossomos, eles adquirem pedaços de genes com características do pai e o outro com características da mãe. É isso que constitui
dentro de todas as espécies aquilo que a gente chama de variabilidade genética. Foi bem claro isso aí? Bom, existe dentro da evolução um tema importante que a gente estuda lá adiante, chamado especiação. O Enem já trabalhou com isso aqui. Especiação. Vem de quê? Espécie. Né? Especiação quer dizer a formação, o desenvolvimento de espécies novas, com uma carga genética diferente. Tá? Quando é que ocorre isso? Ou fato, quando é que isso pode ocorrer? Quando existe algo chamado isolamento geográfico. Certo? Quando determinadas áreas ocorre alguma modificação delas e aquelas espécies ficam separadas de uma área para outra, a gente chama isso de isolamento geográfico. Então, com o passar do tempo, esse isolamento geográfico ele vai gerar um isolamento reprodutivo. Por quê? Porque aquelas áreas separadas elas vão passar a apresentar características diferentes. E as espécies que estão naqueles lugares diferentes, elas vão passar a ter aquilo que a gente chama de uma modificação na sua dinâmica. Então, vai haver modificação no tempo de reprodução, vai haver modificação climática naquele lugar, e tudo aquilo vai modificar a vida daquele organismo. Então, a partir daquele momento, daquele tempo, eles vão passar a se desenvolver com uma carga genética diferente. Então a gente chama isso aí de processo de especiação, que é a formação de novas espécies, certo? Essa especiação, lembre-se, ela vai ocorrer por os dois motivos que eu falei. O principal, uma barreira o quê? Geográfica, tá? Ele é o ponto principal. É a barreira geográfica. Depois dela, vai passar a ser a questão reprodutiva. Por isso que será a formação, o desenvolvimento de novas espécies. Foi bem claro isso aí? Então, isso é comum acontecer também no ambiente. Uma outra coisa importante aqui é em relação às cadeias alimentares. Como é que vocês estão em cadeias alimentares? Como é que vocês estão nas cadeias alimentares, tá? Porque eu vou trabalhar esse tema hoje. Cadeia, o que é a cadeia alimentar? É a passagem de quê? Passagem de energia, né? Através de quê? De alimento. E se você consegue conceber um organismo com energia sem ele se alimentar, sem ele ter uma nutrição, ele precisa alimentar-se para ele ter um foco nutricional, né? Para ele ter energia, ele precisa de um foco nutricional para ter energia. Então, as cadeias alimentares elas são divididas em níveis tróficos, ou seja, cadeia alimentar é a passagem de matéria e energia de um organismo para outro. Quais são os níveis tróficos das cadeias alimentares? Produtores, consumidores e decompositores. Né? Agora, esses consumidores, Hillary lembrar, né? Ele pode ser de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Né? E os decompositores, que são fungos e bactérias, eles são os agentes de reciclagem natural da biosfera. Se não existissem os organismos decompositores, nosso planeta seria um amontoado de cadáveres. Né? O planeta já tem lixo, né?
porque o orgânico, ele é decomposto. Mas imaginem vocês que se não houvesse a presença de fungos e bactérias decompositoras, então o nosso planeta seria um amontoado de cadáveres, porque não existiriam organismos para decompor essa matéria orgânica. Então, voltando lá nos produtores, nós temos que tipos de organismos vivos? Quem são eles? As plantas. Só elas? Plantas e algas. Né? A maior produção de energia do planeta, em termos de fotossíntese, ela vem de onde? Ela vem dos ecossistemas marinhos, muito bem, a partir das algas marinhas. Então, a maior produção de oxigênio do planeta, ela vem do mar. Então, quem são os produtores? São os seres fotossintetizantes. Por isso esse termo produtor, porque ele produz a sua própria matéria orgânica e como subproduto ou produto final desse processo fotossintético, eles ainda liberam para o ambiente o gás oxigênio. Não é isso? Que é um composto altamente importante para a sobrevivência de todos os seres aeróbios. Mas no que viu semana passada, no ciclo do oxigênio. Ok? Então, os produtores são os fotossintetizantes. Esse tema aqui, dentro de ecologia, chamado, tá na prova, tá ligado? Chamado de densidade populacional. Como é que dentro de ecologia eu vou calcular uma densidade populacional? Olha, eu preciso saber os organismos que nasceram, os que imigraram, os que morreram, né? E os que emigraram. Aqui está tendo um errinho, porque tem imigração duas vezes. Então é taxa de natalidade, imigração, emigração e mortalidade. Tá? Já tivemos, já apareceu questões do Enem referente a isso aqui. Fátima, como é que eu vou calcular uma densidade populacional? Eu vou calcular o número de indivíduos que eu recebo pela área ou volume. Exatamente. O resultado disso aqui é a minha densidade populacional. Então, às vezes, tanto os vestibulares tradicionais como o Enem, ele pode trazer isso em forma de gráfico. Ele pode trazer uma informação em termos de biologia, lá, de informação biológica, mas ele pode querer que você faça um cálculo matemático. Não esqueça que o Enem ele traz a interdisciplinaridade e ele traz a transdisciplinaridade também. Então, o aluno ele tem que estar preparado não só para aquele conceito em história, em biologia, em física, em química, mas ele tem que estar preparado para o tipo de resposta que principalmente o Enem hoje está cobrando muito de vocês. Tá certo? Então, deixa eu ver mais uma coisinha aqui. Então, olha, eles podem trabalhar, por exemplo, com um gráfico como esse daí. Certo? E aí, você precisa compreender. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Todas as populações possuem potencial para crescer. Então, nenhum organismo vivo, ele surgiu para morrer. Ele surgiu para se reproduzir, para crescer, para aumentar a sua descendência. O único casal de pássaro, jogando 6 ovos por ano e com mortalidade zero, produziria ao final de 15 anos cerca de 10 milhões de descendentes. Essa capacidade teórica de crescer apresentada pelas populações é chamada de potencial biótico. Tá? Então, quando você recebe um determinado tipo de informação numa prova, em que é revelado para você a quantidade de descendentes que se teve em determinado período, isso é chamado de quê? Potencial biótico. Então, foi um período em que foi calculado quanto aquela espécie
voltando aqui rapidinho, em relação às relações ecológicas na natureza, isso estão sempre nos vestibulares. O Enem sempre traz enunciados bem interessantes e diferentes em relação às relações da natureza, né? Se ela é intraespecífica ou homotípica, como eu tinha anotado aqui, as espécies são iguais. Se ela é interespecífica ou heterotípica, as espécies são diferentes. Não é isso? Se ela é harmônica, é porque ou as duas partes envolvidas na relação vão sair ganhando, positivo, positivo, não é? Ou pelo menos uma só vai sair ganhando, positivo, qual é o outro sinalzinho? Zero, né? Então ela é harmônica. Quando ela é desarmônica, uma ou ambas serão prejudicadas. Então será o sinalzinho positivo barra menos ou menos menos, ok? Relações harmônicas intraespecífica, espécies o quê? Iguais. Nós temos as colônias e as sociedades, né? Sociedade das abelhas, sociedade dos cupins, sociedade das formigas. Então, as espécies são iguais. Vai haver uma divisão de trabalho entre elas ou não? Sociedade vai. Não é isso? Haverá uma divisão de trabalho entre eles. Em relação às colônias, então e aí, como é que é? Existe divisão de trabalho também? Existe uma responsabilidade, né, entre as partes. A diferença é que eles vão estar presos a um substrato. Lembram disso aí? Né? Os corais, as caravelas, são exemplos de colônias. É isso? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui para vocês. Olha aqui, ó. Olha uma colônia aqui. Vamos aí agora fazer aqui uma revisão rapidinho. Reino animal, né? Vertebrados ou invertebrados? Segundo grupo de animais que surgiram no planeta Terra. Como é que a gente classifica eles? Eu quero saber em que filo eles estão. Animais que apresentam, ó, células urticantes. Olha a galera de medicina aí, cadê? Filo dos quinidários ou selenterdários. Tá? Olha, aqui estão. Quais são os que estão aqui? Caravelas, água-viva, hidras, né? As anêmonas. São animais que estão dentro do filo dos quinidários. Tá? Só para relembrar. Bom, aqui vejam só.
mutualismo aqui, essa relação ecológica chamada mutualismo. Mutualismo. Tem autores que há um tempo atrás, de alguns livros, trabalhavam assim: mutualismo obrigatório e mutualismo não obrigatório. Mas o terceiro ano já sabe que a gente já traz uma linguagem, né, mais clara para vocês, que é a protocooperação ou simbiose. Então, no mutualismo, eu vou ter a associação de duas espécies diferentes. Ela é uma associação obrigatória, gente. Se a gente separa, eles vão morrer. Então, aqui nós temos exemplo de líquens. Líquens é a associação de algas e fungos, né? Os líquens são chamados de bioindicadores da natureza. O que eu quero dizer com bioindicadores da natureza? O que é que um líquen? Você chega num ambiente onde tem líquen, você acha que ele está indicando o quê? Bioindicadores da natureza. Eles estão indicando a qualidade do ar. Se o ar está puro, se o ar está bom, se não tem poluentes, tá? Se então tem um equilíbrio na capacidade atmosférica daquela área, eles se desenvolvem com muita facilidade. É você chegar naquele lugar, nossa, quanta coisa linda, quantos líquidos tem aqui. Eles se apresentam de várias cores. Aí você diz, eita, já sei, a qualidade do ar aqui está muito boa. Por quê? Porque quando em ambientes em que a qualidade do ar não é boa, não tem líquidos, eles não conseguem se desenvolver, tá? Então são organismos exigentes. Mas é somente os líquidos que têm uma relação de mutualismo, que apresenta para você uma relação de mutualismo na natureza. Roger, diga lá. Eu quero mais um exemplo. Jéssica, Rafael, Laís. Quero mais um exemplo. E mutualismo animais. Mas animais por quê? A triconífera e o cupim. A triconífera e o cupim, né? Aqueles cupins que se alimentam de madeira, entendeu? Todos os cupins se alimentam de madeira, tá? Então, aqueles que se alimentam de madeira, a madeira existe lá, um tipo de carboidrato, é um polissacarídeo chamado celulose, na madeira, tá? Só que lá no organismo do cupim, não tem a enzima chamada celulase para digerir essa celulose. Então, coitado, ele só vai se alimentar, mas não tem como essa celulose ser digerida até ser transformada num produto mais simples, que é a glicose. Ele não tem. Então, lá no intestinozinho do cupim, existe a triconífera. E a triconífera, ela mora lá. Veja, é uma associação obrigatória, ou seja, você me dá morada e em troca eu vou digerir para você a celulose. Vou transformar ela num elemento, num produto que vai servir de nutriente para você e eu sobreviver. Isso não é uma troca favorável? Toma lá da cá. Positivo, positivo. Ambos vão sair ganhando, não é? Isso é uma relação mutualística. Certo? No ciclo do nitrogênio, existe uma relação entre bactérias do gênero Nitrosomas com raízes de feijão. Essa relação de bactéria, rhiza de raiz, a bacteriorhiza, vão formar lá esse tipo de associação, vai propiciar uma maior produção de proteínas, que são as proteínas que nós encontramos no feijão. Certo? Então, isso aqui é uma associação mutualística. A raiz do feijão precisa dessa bactéria do gênero Rhizome, tá? A raiz necessita da bactéria e a bactéria vai necessitar de utilizar, de morar naquelas raízes. É
O anu e o boi é uma proto-cooperação. Mas eles não podem se separar? Pode. Então, ela é um mutualismo não obrigatório. A gente chama de proto-cooperação. Certo? Mas as bactériazinhas que fazem a digestão lá no intestino do boi. O boi é um ruminante. Ele tem dupla digestão, né? Ele engole, depois ele regurgita, mastiga e engole novamente. Não é isso? Então a gente chama de primeira digestão e segunda digestão. Mas, para se completar essa digestão, ele precisa de uma ajuda. Então, como ele não tem a enzima celulase, como a gente também não tem enzima celulase, né? Então lá no boi é diferente a situação dele. Então existem bactérias específicas, né, micro-organismos específicos, que também vão digerir essa celulose, tá certo? Substituindo esse processo digestório que o animal não tem condição de completar sozinho. Ok? Foi bem claro com isso aí? Olha a proto-cooperação aqui. Tá aqui um animalzinho, ó. O animalzinho está parasitado pelo carrapato, né? Está lá, ó, o anúncio. Então a gente tem, ó, esses exemplos aí, que a gente pode chamar de exemplo de proto-cooperação. O primeiro, né? O paguro e a anêmona do mar. Não é isso? É o exemplo de proto-cooperação. Eles se ajudam, depois eles se separam. É o paguro. Não é isso? É um caranguejo. Ele é um artrópode que vive no fundo do mar. Certo? Então, a anêmona ela é um ser liberado, parece uma flor. Ela é chamada de flor do mar. É muito bonita. Então, o que é que acontece? O paguro, olha, ele vai lá, se esconde por baixo da anêmona. Quando ele faz isso, ela presta favor para ele, porque ele está se escondendo dos predadores. Então ele vai lá e se encaixa aqui escondidinho. Só que para onde ele vai, ela vai também. Ele vai levando ela no suporte. É a mesma que ela tem um negócio assim, aos peixes É porque ela está dentro dos fios dos quinidários. não consegue ficar lá. Não consegue, exatamente, só ele. Entendeu agora? Lá com ele é uma relação de inquilinismo. Tá? Exato, não é só uma moradinha para ele. Para esse, ele se esconde, ou seja, para esse ele é abrigo, e ele vai transportando ele lá em cima. Então nenhum animal ousa se aproximar. Então ali eles trocam de favores, mas depois eles podem se separar. O pássaro palito e o jacaré. Lembra que eu falei para vocês? Desse exemplo, não foi? Eu acho que não perguntei aqui na certeza. Mas no caso do pássaro palito e do jacaré, vejam, eu quero fazer uma observação de duas situações. Tá? Se o pássaro palito vai lá buscar alimento, preste atenção no estudo de caso. Você pode se deparar com uma situação dessa, numa prova, tá? Se ele lá está retirando os resíduos alimentares da boca do jacaré como forma de alimento, então digamos que o enunciado diz que ele está lá se alimentando. Ele está com um papel comensal. Eu estou dando uma dica. Vai depender de quê? Do estudo de casos, do enunciado que está sendo dado para você. Não me foi dar destaque na minha prova que nessa situação aqui, nesse momento, está se tratando de que ele está tirando resíduos alimentares entre os dentes do jacaré para ele se alimentar como forma nutricional. Então ali ele está como comensal. Foi bem claro? Se o enunciado traz que ele está tirando resíduo, mas ao mesmo tempo o jacaré está se livrando dos resíduos alimentares que estão incomodando, que estão entre os seus dentes. Veja que ele mostrou duas situações. Aí é uma proto-cooperação. Porque no meu ambiente
seja, os insetos vão lá na plantinha, depois o que é que eles fazem? Como eles ficam com resíduos de pólen em suas asas, no seu corpinho, na sua estrutura exoesquelética, então o que é que ele faz? Quando ele sai dali e vai para outro lugar, ele transporta esses grãos de pólen de uma área para outra. Isso é uma cooperação, ou seja, ele foi lá na plantinha e adquiriu o que ele precisava, que era o néctar, que era o pólen, né? Ele se beneficiou. Mas ao mesmo tempo, quando ele volta para outras áreas, ele passou a fazer uma dispersão daquele grão de pólen e a planta foi beneficiada, porque o seu material genético, né? O seu produto se dispersou para as outras áreas. Então, é um benefício, né? Porém, é mútuo, porém podem estar separados. Eles podem se separar. O comensalismo, né? Que vocês já sabem, quando a gente trata da questão do peixe, né? Do peixe piloto, né? E o tubarão, não é isso? Então a gente sabe que é uma relação de comensalismo, não é isso? Ganha e o outro nem ganha nem perde, ele está só lá, né? Cedendo favores, não é isso? Então ele colocou até aí, ó, tem aí o exemplo do comensalismo típico, né? Abutres que aproveitam o resto das presas dos leões. As hienas também fazem isso. Então, foi lá e se aproveitou das sobras, né? No caso do tubarão, o peixinho está pegando carona, não é isso? E ao mesmo tempo está se alimentando das sobras alimentares. Inquilinismo. Uma espécie vai favorecer outra. O que ela vai oferecer para outra? Abrigo, proteção, né? As nossas belas orquídeas são plantas epífitas, elas são inquilinas de outras árvores. Elas precisam morar, né? Abrigar-se no tronco de outras árvores, mas elas não tiram nenhum nutriente daquela planta, absolutamente nada, elas só moram ali. Então, é uma relação chamada de inquilinismo, certo? Oi? As parasitas ali, boa pergunta, é uma relação desarmônica. Parasitismo é uma relação desarmônica, né? Então, se for chumbo, erva de passarinho, ela se enrola no caldo daquela planta, ela retira da planta todos os seus nutrientes, chegando até a matar aquela planta. Quando ela mata aquela planta, não tem mais nada para tirar dali, ó, ela já está procurando caminho para se enrolar e outra plantinha lá dentro. Ok? Olha aqui, o caso da nossa prova. Obviamente que a imagem não é a mesma, né? Mas olha lá. Então eles estão competindo. Isso é uma competição intra-específica. E olha os motivos, né? Eles vão disputar território, alimento, companheiro sexual. Aí a fêmea vai olhar quem foi o que ganhou na luta. Olha lá, misericórdia, se os homens fossem assim, a mulher, o negócio tá feio, né? O povo já não tem mais como eu imagine, né? Entendeu? Então a fêmea fica lá olhando. Aquele que ganhar na luta é o mais forte, é aquele ideal para ser o pai dos seus filhotinhos, certo? Então, isso é comum ocorrer na natureza. Como as espécies são iguais, ela é intraespecífica, tá? Canibalismo, ó. Terceiro, o organismo se alimenta de outro da mesma espécie. Os casos mais comuns é o louva-a-Deus, né? E a aranha viúva negra, que a gente discutiu. São as fêmeas, tá? Quando a disputa, terceiro, quando a disputa é interespecífica,
seja, são diferentes, mas eles têm hábitos iguais. Então só vai caber um grupo ali, tá? Um tipo de população aqui no carro. Predatismo, né? Interespecífica ou heterotípica. Um organismo vai servir de alimento para outro, não é isso? Então é a questão. O predador e a presa. Foi bem claro que isso aí? Predador, presa. É isso? O predatismo ele é um processo que controla muito as populações nas cadeias alimentares. Parasitismo. Uma espécie se abriga no organismo de outra
sempre esse ciclo ocorrendo novamente. Ok? O ciclo se repete quando se faz necessário ser registrado. Saber diferenciar gases na natureza de camuflagem e de mimetismo. Repetir. A camuflagem, o organismo, ele vai se disfarçar, tá? Biologicamente, ele se disfarça de acordo com o ambiente. Então você olha e ele está confundido com a cor do ambiente. Isso é comum nos povos, é comum no louva-a-Deus, é comum no bicho-pau, que é chamado de bicho graveto, né? Porque o camaleão, muito bem, porque são animaizinhos que eles se camuflam, tá? Então, ele apresenta na sua epiderme células que mudam a sua coloração e ela fica de acordo com o ambiente. Isso é camuflagem. Lembre-se, ligue a questão da camuflagem ao disfarce de acordo com o ambiente. No mimetismo, é que o animal, a sua característica biológica externa, ela vai se assemelhar a outro animal. Se adapta ao coral. Exatamente. Então, coral falsa, coral verdadeira, é um mimetismo. Certo? Aí aqui, ó, quando ele mostra as diferenças. Essas diferenças isso é comum para a fuga dos predadores. Né? Eles conseguem se disfarçar e aí o predador acha que é um, mas é outro. E aí é uma forma de fugir dos predadores e aumentar, ó. Se eu fujo do predador, eu aumento o número populacional. Lembrem disso, né? Quanto mais uma espécie consegue fugir do predador, demarcar uma área diferenciada, mais ele vai aumentar a sua espécie, tá? Vai ter um potencial biótico maior, vai aumentar a sua taxa de natalidade e diminuir a sua taxa de mortalidade. Isso nunca caiu em vestibulares, tá? Isso é mais discutido no curso de ciência ambiental nas faculdades. Mas são animais e plantas que apresentam sabores ou odores extremamente desagradáveis e faz com que as outras espécies se afastem. Isso também é uma forma de aumentar o potencial biótico dentro dos ecossistemas, certo? Então, geralmente, em relação ao sabor, tá vendo? Ele vai exibir cores, ou em relação ao paladar, ou pelo veneno que possui, como a gente tem casos, né, de animaizinhos, de anfíbios na Amazônia, que são intocáveis e que já se envenenou. É isso? Isso aí é um caso de aposematismo. Se vocês depois quiserem, eu posso até colocar como observação, só para vocês lembrarem, porque de repente essa moda entra de novo no Bahia e vocês sabem do que é se trata, tá? Porque como são estudos de casos mais raros, né, mais direcionados, aí vocês veem que eles não estão nos livros, não é isso? Só para fechar aqui, ó, a associação de bactérias que vivem na pança de mamíferos ruminantes com esses animais é classificado como o quê? Que relação você colocaria aqui? Bactérias que vivem na pança de
abelhas. Certo? Não é relação harmônica intraespecífica. Hein? São entre espécies. Obrigado, né? Pronto. Deu.